Olá, meus alunos! Como é que vocês estão no dia de hoje? Vocês estão bem? Já beberam sua água? Vocês já estudaram hoje? Já sentaram na cadeira e já disseram assim, hoje eu vou estudar? Ou essa é a primeira aula que você está vendo? Eu espero que não. E espero que sim também, que se você não estudou e você está aqui com a gente agora, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você está aqui lutando pela sua aprovação. E a gente tá junto nessa para a gente conseguir. Tá certo? Então senta aí, respira fundo, coloca o celular de lado e joga ele bem para longe, porque o celular tira muito a nossa concentração e vamos embora estudar um pouquinho de direito constitucional na aula de hoje. Tá certo, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre da segurança pública, o nosso artigo 144 da Constituição Federal. Vamos lá com a gente. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, policiais penais federais, estaduais e distritais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as polícias, sobre o que a gente tem. E aqui logo no nosso capítulo, no nosso artigo, a gente está falando sobre a segurança pública. A segurança pública, ela é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, todos nós temos responsabilidade com a segurança. Contudo, o Estado, é dever do Estado nos assegurar essa segurança. Certo? E através desse dever é que o Estado vai criar órgãos que são as nossas polícias, que estão aqui discriminadas no nosso artigo, tá certo? E a segurança pública, como eu já falei para vocês, para que ela serve? Justamente para poder preservar a ordem pública, certo? Para que tudo saia conforme, tranquilamente, vamos dizer assim. Vamos pegar palavras mais simples, por exemplo. Ela precisa preservar a ordem pública, então ela precisa manter o controle da sociedade, certo? Então, para isso que serve a segurança pública, que é preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, que também está no nosso artigo. O artigo ele é muito importante, pessoal, na hora dos concursos, por quê? Porque muitas vezes vai estar apenas o artigo lá na sua questãozinha, certo? Então, às vezes a questão vai trazer um nome diferente, vai trazer alguma coisa diferente daquele artigo e você tem que ler a letra da lei. Então, ler a letra da lei é muito importante, muito, muito importante, certo? Então, você fazendo questões e lendo a letra da lei e assistindo os conteúdos, estudando, tá certo. Você vai conseguir qualquer concurso público que você quiser passar, tá certo? Você quer fazer da NASA, vamos embora, você da NASA, entendeu? Então, você vai conseguir. Mas letra da lei é muito importante. Por quê? Porque às vezes está lá na nossa questão apenas a letra da lei, certo? Então, basicamente, quando na sua questão vai dizer para que serve a segurança pública, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, certo? E aí, quando a gente vai falar sobre a segurança pública e esses órgãos da segurança pública, que são as polícias federais, polícias ferroviárias federais, Polícia Rodoviária Federal, enfim, todo esse rol acima que a gente estava vendo no nosso artigo, a gente vê que esse é um rol exemplificativo. Ele não é um rol mais taxativo. Antes, ele era um rol taxativo, mas hoje ele é um rol exemplificativo. Por quê? Porque o STF já decidiu que os estados, eles podem criar os seus próprios órgãos de segurança pública, certo? Então, hoje, ele é um rol exemplificativo, não taxativo, certo? Antigamente, ele era taxativo. Hoje, ele é exemplificativo, ok? Vamos continuar. Já falamos aqui para que serve a segurança pública, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E, novamente, a gente vai falar sobre os órgãos dessa segurança pública, porque vocês precisam lembrar realmente, ok? No finalzinho da aula a gente vai fazer algumas questões sobre isso para você fixar melhor o conteúdo. Então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares,
polícias penais, federais, estaduais e distritais e corpo de bombeiros militares, tá certo? E tudo isso, todo esse rol aí desses órgãos da segurança pública estão na ADI 6621, ok? E vamos lá. Como eu já tinha falado para vocês, o STF, ele já tinha liberado, né? Ele já tinha decidido, por assim dizer, que os estados, eles poderiam criar os próprios órgãos. Então, eu coloquei até no slide aqui, eu sempre faço um pequeno mapazinho mental ou algumas palavras para poder puxar você a lembrar de algo que a gente vem falando, certo? Então, o STF, ele decidiu pela criação de órgãos pelos estados, ok? E vamos lá para o nosso parágrafo primeiro. A Polícia Federal, agora a gente vai falar sobre a Polícia Federal, e eu tô aqui, vou usar essa nossa canetinha aqui nova, tá? Então, vocês não olhem quando eu errar no nosso slide, mas vamos lá. A Polícia Federal, a gente tá falando agora de Polícia Federal, viu, gente? Segura aí, Polícia Federal. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a Polícia Federal é limitação material implícita ao poder de reforma. O que é que acontece? A Polícia Federal, ela não pode ser, vamos dizer, que palavra eu posso usar? Destruída, acabada. Ela não pode ser, a Polícia Federal não pode deixar de existir, certo? Então, isso é isso é uma limitação material. O nosso Congresso Nacional, ele não pode fazer com que a Polícia Federal ela seja extinta. A Polícia Federal nunca pode ser extinta, beleza? E vamos lá para o nosso inciso primeiro. Para que serve a Polícia Federal, certo? Para o que ela se destina? Então, a Polícia Federal se destina a apurar infrações penais contra a ordem pública e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União e suas entidades autárquicas e empresas públicas. União e suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Gente, eu estou sublinhando isso daqui porque é muito importante, mesmo que eu já tenha deixado destacado aqui para vocês, tá? Interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser em lei. Certo? Então, o que é que acontece? Quando a gente vai falar aqui sobre o dever, né, para que se destina a Polícia Federal, a gente vê que é os interesses da União ou das suas entidades autárquicas e empresas públicas. Sociedade de economia mista não entra nesse rol, tá certo? A sociedade de economia mista é de interesse da Polícia Civil, ok? Então, só União, entidades autárquicas e empresas públicas, que é Polícia Federal, certo? Sociedade de Economia Mista, Polícia Civil. Beleza? Aí a competência da Polícia Federal, crime contra a ordem pública e social e órgão da administração direta da União, entidades autárquicas e empresas públicas. O que é que acontece? Eu acabo pegando aqui e eu destrincho do artigo e coloco para vocês mais em evidência, beleza? Como eu já tinha falado para vocês, Sociedade de Economia Mista é pela Polícia Civil. Ok? Não é Polícia Federal, é Polícia Civil. Então, quando na sua provinha chega lá e disser assim, a Polícia Federal destina-se a internacional ou interestadual, aqui como a gente tinha falado, repercussão, porque, como eu tinha falado para vocês, basicamente, em algumas questões, vai ter letra da lei, certo? E aí a letra da lei vai pegar justamente esse nosso inciso que a gente leu sobre Polícia Federal. E aí, quando ele pegar esse inciso, ele vai dizer assim, que a Polícia Federal, ele vai se destinar com relação à repercussão interestadual. Ou ele vai dizer assim, repercussão internacional. Ele não vai dizer interestadual ou internacional. Às vezes vai dizer, depende da questão, mas eu estou trazendo para vocês o que normalmente pode acontecer, tá? E aí, o que é que ele vai acontecer? Vai dizer assim, só internacional. E não é. É interestadual ou internacional, certo? Então, tem que ser ou um ou outro. A repercussão tem que ser ou uma ou outra. Interestadual ou internacional, beleza? Segundo, inciso 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária
e de outros órgãos públicos na respectiva área de competência. Inciso 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Gente, vocês têm que lembrar que a Polícia Federal, ela vai exercer essa função, tá certo? De polícia marítima, polícia aeroportuária e polícia de fronteira, certo? Lembra disso, cai muito em questão, cai muito em questão sobre isso, tá certo? E polícia judiciária, a Polícia Federal, ela vai estar na frente da Polícia Judiciária, beleza? Quarto, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Aqui a gente vê com exclusividade, certo? Contudo, em algumas questões, o MP ele também vai investigar. Também vai estar lá no nosso rol, no nosso artigo, tá certo? Mas o MP ele vai ter algumas questões que ele vai poder investigar. Mas, basicamente, é da Polícia Federal, ok? Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, quando perguntar para você lá na sua questão, na sua provinha, para que serve a Polícia Rodoviária Federal? Para patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, Polícia Rodoviária, rodovias. Rodoviária, rodovias. Certo? Vamos continuar. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo, das ferrovias federais. Milna, mas a gente não tem concurso para a Polícia Ferroviária Federal. Não, a gente não tem ainda, porque não foi criado ainda este órgão, certo? Mas a nossa Constituição Federal, ela já prevê para quando for criado, certo? Então, quando tiver Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, beleza? E aí eu botei um pequeno mapazinho mental para vocês, ok? Que é os órgãos de segurança pública da União, ok? Que é o que a gente acabou de falar. Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, não, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, ok? Polícia Federal, infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual e internacional. Aqui, gente, se liga nisso, isso aqui é muito importante, cai muito quando fala em relação à repercussão da Polícia Federal, certo? É interestadual e internacional e exige a repressão uniforme. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos. Exercer a Polícia Marítima, aeroportuária e de fronteiras. Aqui também, muito importante, novamente, vou aqui sublinhar para vocês, ok? E exercer com exclusividade as funções de Polícia Rodoviária da União. Como eu disse, MP ele também pode investigar, ok? Então, Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo das rodovias. Então, patrulhamento ostensivo das rodovias. E Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias, certo? Então, rodovias, rodoviária, ferrovias, ferroviárias, ok? Aí eu botei aqui embaixo para vocês o STF, previsão constitucional de que a Polícia Ferroviária Federal não legitima a investidura dos cargos, é necessário que seja a primeira estruturada, certo? Vamos continuar agora para os órgãos de segurança pública dos estados e do Distrito Federal, porque hoje que a gente tinha visto é o da quê? Da União. Então, os órgãos de segurança pública da União é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, ok? E agora a gente vai para os órgãos dos estados e do DF. Parágrafo 4º. As polícias civis, então a gente já está falando agora de polícia civil, certo? As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto militares.
horrível aqui o meu sublinhamento, tá? Dessas, mas é para vocês lembrarem aí que a Polícia Civil, ela vai ter a função de polícia judiciária de apuração de infração menos militares, ok? Militares não entra aqui, ok, gente? Então, os militares, em relação a infrações, em relação à investigação na corporação militar, a civil não entra, a Polícia Federal também não entra, ok? Militares com militares, beleza? Vamos lá. Aí, Polícia Federal para a Polícia Civil, o que é que acontece? Quando não é de competência da Polícia Federal, vai ser de competência da Polícia Civil, beleza? Então, tudo que não está colocado naquele artigo que a gente viu anteriormente, que é da Polícia Federal, vai ser de função da Polícia Civil, beleza? Então, tudo. Vamos lá, voltando. Artigo anterior. Tudo que não for da Polícia Federal vai ser da Polícia Civil, beleza? Menos, como eu tinha falado para vocês, menos crimes militares, ok? Militar fica corporação militar, ok? Aí eu botei aqui o EMA, Exército, Marinha e Aeronáutica, certo? Que é as nossas forças armadas, mais Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares, que também faz parte dos militares, certo? Todos esses é pela corporação militar, ok? Então, a Polícia Civil não entra em absolutamente nada disso. Militares com militares, militares sempre, beleza? Fixa isso, tá, gente? Fixa isso, exceto militares. Parágrafo 5º. As polícias militares, vamos lá para os militares, polícias militares, cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Preservação da ordem pública aos corpos de bombeiros militares, além da atribuição definidas em lei, incumbe a execução da atividade de defesa civil, certo? Então, o que acontece aqui, em relação às polícias militares, ela é uma polícia ostensiva. Então, o que é isso? É uma polícia de repreensão, certo? Eles vão se prevenir, vão prevenir o crime, vão prevenir aquilo. Então, o que acontece? Existe um crime e a polícia militar, ela tem a função de tentar combater, né, o crime que está para acontecer, o que está acontecendo. Beleza? Já a polícia civil, ela é a polícia investigativa. Ela não tem este mesmo poder, a mesma ação que a polícia militar, porque a polícia civil, ela não é para isso, tá certo? Então, eu botei aqui que a polícia militar é para evitar a ocorrência de crime. Evitar a ocorrência de crime, enquanto o corpo de bombeiros, ele é em relação à defesa civil, beleza? Defesa civil é o corpo de bombeiros. Basicamente, esse assunto ele é muito mais autoexplicativo. A gente lendo a letra da lei vai ser muito mais fácil da gente entendendo. Mas aqui a gente está destrinchando um pouquinho as coisas, tá certo? Para vocês irem vendo o que cada um significa para cada um. Vamos lá. Parágrafo 5º, a linha A. As polícias penais agora, tá? As polícias penais vinculadas ao órgão da administração do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais, certo? E o que são estabelecimentos penais, gente? Presídios. Então, as polícias penais, elas vão estar de frente nos presídios, certo? Então, a elas cabem essa segurança em relação aos presídios, certo? Continuando. Aí, as polícias militares, o parágrafo 6º, polícias militares e corpo de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército. Então, o que é que acontece? Essas forças, elas são forças auxiliares. Aconteceu algum problema que o Exército precisa de reforços, certo? Que ele não consegue ter o apoio sozinho, que ele não consegue sozinho. Então, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares, eles são os reservas para o Exército, certo? Então, toda vez quando precisar, né, que normalmente não é normal isso acontecer. Então, quando precisar, aí a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros vai estar lá para poder ajudar o Exército, beleza? Subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distritais aos governadores do Estado e do Distrito Federal e dos territórios, certo? Então, aqui é Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. E aí, o que acontece? Eu coloquei aqui um rolzinho, que é Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros Militares. Eles vão requerer algo através dos seus governadores, certo?
eles não vão para a União pedir, por exemplo, um aumento. Eles vão para os seus governadores, certo? Então, eles são subordinados aos governadores, beleza? Vamos lá. Outro mapazinho mental, órgãos da segurança pública dos estados e do Distrito Federal. Foi o que a gente viu anteriormente aqui agora, certo? Só destrinchados. Então, polícias civis, ela tem a função de polícia judiciária, certo? Polícia repressiva, que é a polícia que vai julgar em relação a um crime, e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Novamente, exceto militares, tá? Polícias militares, polícia ostensiva, ou seja, prevenir, tá? Preventiva, e a preservação da ordem pública. Corpo de Bombeiros Militares, atribuições definidas em lei, inclusive atividades de defesa civil, certo? Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares são as forças auxiliares e reserva do Exército, beleza? Polícias Militares, Corpo de Bombeiros Militares, polícias civis e polícias penais subordinam-se aos governadores, beleza, pessoal? Eles vão ser subordinados aos governadores. E parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Aqui é uma lei ordinária, ok? E aí vamos embora, vamos seguir. 8. Os municípios poderão, lembrando, leiam a letra da lei. A letra da lei é muito importante. Seguindo. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuserem lei. Então, aqui, por exemplo, gente, o que é que está falando aqui? Em relação aos guardas municipais, os municípios, eles vão... eu quero contratar quantos guardas municipais eu quiser contratar. Então, eles podem, beleza? Então, os guardas municipais não têm um limite de contratação. O município contrata quanto eles quiserem, certo? Mas vai chegar na sua questãozinha e vai dizer assim, um município Delta, por exemplo, ele tem tantos mil habitantes e ele só pode contratar tantos guardas municipais. Verdadeiro ou falso? Falso, certo? É falso porque os municípios, eles não precisam disso, certo? Os municípios, eles são abertos a contratar quantos guardas eles quiserem. E vamos lá, sem quantidade mínima, foi o que eu botei aqui para vocês, que eles não têm quantidade mínima, que é isso, eles podem contratar quantos eles quiserem. 9º, a remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados neste artigo, será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. E eu coloquei aqui subsídio, gente. O que é que acontece? A remuneração dos servidores policiais, na verdade, dos servidores em si, é através de subsídio, certo? E o subsídio em parcela única, ok? Então, o subsídio é uma forma de remuneração, principalmente para os servidores, ok? Aí eu botei aqui, guardas municipais. Qual é a função dos guardas municipais? Proteção de seus bens, serviços e instalações e a divergência que integram ou não o rol dos órgãos de segurança pública. Existe uma divergência entre poderes de que não se sabe ainda, cada um tem a sua visão disso, se os guardas municipais eles vão integrar ou não os órgãos de segurança pública, que são todos os órgãos que a gente já viu. Polícias federais, polícias civis, enfim, certo? 10º. A segurança viária exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio nas vias públicas. Primeiro, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegure ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei, certo? Esse artigo aqui, como eu falei para vocês, as questões eles sempre vão cobrar letra da lei. Só que esse artigo em específico, eles vão acabar cobrando a lei pura, certo? Eu coloquei até aqui para vocês. Eles vão cobrar a lei pura, ok? Então, lê esse inciso, ok? Esse parágrafo, quer dizer, lê esse parágrafo, relê várias vezes, relê esse artigo que a gente leu e todos os parágrafos que a gente leu com os seus incisos,
para poder você fixar bem na sua mente. E agora a gente vai para as questões. Eu vou deixar você ler enquanto eu vou beber uma aguinha, certo? Vamos lá? Gente, como eu sempre digo para vocês, o que é que vocês vão fazer quando tem uma questão? Quando tem uma questão, vocês vão pausar o vídeo, ok? Vão pausar o vídeo e vão lá fazer a questão, responder a questão sozinhos. E depois vocês vêm aqui e a gente vai ver a resposta certa, vai conversar sobre isso, ok? Por quê? Porque às vezes, quando a gente tá lendo ao mesmo tempo com as outras pessoas, acaba que a gente se confunde um pouco e não consegue entender realmente algumas questões. Certas vezes questões grandes, quando tá você lendo e eu também tô lendo ao mesmo tempo, acaba que talvez você não consiga subtrair tudo que você tem que subtrair. Então é bom você pausar, você ler, responder sozinho e depois a gente vai junto responder. Vamos lá? Primeira questão. Exercer as funções de polícia judiciária e apurar infrações penais em geral são atribuições das polícias civis. Então, exercer as funções de polícia judiciária e apurar infrações penais são atribuições das polícias civis dos estados e do Distrito Federal, ressalvada a competência da União. Resposta errada. Eu botei aqui o artigo para vocês, certo? As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem ressalvadas a competência da União as funções de polícia judiciária. Cadê, meu Deus, aqui o negócio? Polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Certo, gente? Tinha que estar aqui na nossa questãozinha, exceto militares, porque aqui vai abranger tudo. E a Polícia Civil, ela não abrange tudo, certo? Exceto as militares. Vamos lá. Com base na Constituição Federal, assinale abaixo o único órgão que integra a segurança pública. Cadê? Que integra a segurança pública, isso. Letra A, Polícia Penal Municipal. Letra B, Guarda Municipal. C, Polícia Ferroviária Federal. D, Agência Brasileira de Inteligência. E, Polícia Militar Federal. Resposta certa, letra C, Polícia Ferroviária Federal, certo, gente? Eu botei aqui o artigo e o rol para vocês. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Então, qualquer outros que estão aqui nesse rolzinho aqui da questão não faz parte do nosso rol exemplificativo do artigo 144, certo? E vamos lá, terceira questão. A respeito das distribuições constitucionais sobre a segurança pública, assinale a afirmativa abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Continuando. As polícias penais, vinculadas aos órgãos ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Vocês podem ver que a minha coordenação motora é muito boa, certo? Para dizer ao contrário, mas vamos continuar porque isso não é o que importa aqui. Aí, próximo, polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvadas a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais militares. Infrações penais militares. Vamos lá, vamos ver. Resposta certa, letra D. Aqui, verdadeiro, verdadeiro e falso, galera. Por quê? Por que falso no último? Vocês lembram que eu falei? Exceto militares, tá? E não tá exceto militares. Aqui tá infrações penais militares. Tem que ser exceto. Beleza? Tem que ser exceto. Vamos continuar. Quarto, as polícias civis dos estados detêm atribuição para apuração de infrações penais ressalvadas de competência federal e dos militares. Polícia Civil, competência federal e dos militares.
Resposta correta, ok? Continuando. Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, o artigo da nossa aula, a segurança viária é exercida em qual propósito e compreende quais atividades? Letra A. É exercida para com a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. É exercido para a preservação da incolumidade das pessoas nas vias públicas, compreende engenharia e fiscalização de trânsito, exclusivamente visando assegurar ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Letra C. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, exclusivamente visando assegurar ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Letra D. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade do patrimônio das pessoas nas vias públicas, compreende engenharia e fiscalização de trânsito, exclusivamente visando assegurar ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Resposta certa, letra A. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, certo? Bora seguir. Nos termos da Constituição Federal de 1988, incumbe a Polícia Civil. Polícia Civil, nossa, eu nunca consigo acertar um círculo daqui. Mas, gente, vamos tentar, tá? No futuro a gente consegue. Vamos lá. Incumbe a Polícia Civil. A Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Civil é. Letra B. A função de Polícia Judiciária e apuração de infrações penais. Vamos lá. C. A segurança dos estabelecimentos penais. Letra D. Apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Letra E. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Resposta certa, letra B. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Vamos lá? Letra 7º. O rol de órgãos encarregados do exercício da segurança pública. O rol de órgãos encarregados do exercício da segurança pública previsto na lei maior não é taxativo, permitindo-se aos Estados-membros e ao Distrito Federal a criação de outros órgãos com a mesma função. Resposta errada, ela não é taxativo, certo, gente? Como eu tinha falado para vocês, ele é exemplificativo, tá? Exemplificativo. Tá? Eita, já errei aqui, gente. Foi mal. Exemplificativo, tá? Não é taxativo, entretanto, a questão permanece errada, já que é vedada a criação de órgãos com a mesma função. Outra coisa aqui, gente. Eita. Outra coisa aqui. Ai, meu Deus, cadê? Pulou. Aqui, ó, outra coisa, mesma função. Quando ele falar criação de órgãos da mesma função, não pode, tá certo? Não pode. Tem que ser funções diferentes. Vamos lá. 8º. Segundo o artigo 144 da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado promover a segurança pública. Assinale a alternativa que apresenta um órgão que não é responsável pela promoção direta da segurança pública. A. Polícia Civis. B. Polícia Federal. C. Exército. D. Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. E. Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais. Qual é? Exército. Ele não está no rol da segurança pública que a gente tinha falado, beleza? Vamos lá. Um guarda municipal atuando na segurança na frente de uma escola pública municipal foi convidado pela diretora a participar da campanha pela paz escolar, com orientação sobre medidas preventivas de segurança pessoal de trânsito, melhorando o convívio pacífico dos jovens naquela escola. Respondeu negativamente e alegou sua impossibilidade, pois não tinha esse tipo de competência para atuação. Vocês lembram que eu tinha dito que existia uma divergência entre os guardas municipais, se eles eram ou não da segurança pública? Aí vamos lá. Competência para atuação. A resposta do guarda, conforme a competência específica para guardas municipais, está correta, pois não é permitido ao guarda municipal atuar nessas ações escolares
Incorreta, pois é permitido a guardas municipais atuar nessas ações escolares. Letra C, correta, pois não é seu local de serviço. Letra D, incompleta, pois suas ações preventivas ocorrem apenas fora do seu turno de serviço. Incompleta, pois a sua atividade preventiva somente poderá ser em prédios públicos. E a resposta certa é a letra B, incorreta, pois é permitido ao guarda municipal atuar nessas ações escolares. Vamos lá, questão 10, nos termos, já a gente está acabando, viu, pessoal? Nos termos da Constituição da República de 1988, são competências da Polícia Federal, exceto apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão estadual e exija repreensão uniforme, segundo... repercussão estadual foi uniforme segundo se dispuser em lei. B. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Letra C. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Letra D. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Resposta certa, letra A, porque é exceto. Ok, pessoal? Exceto. Vocês lembram que eu falei para vocês em relação à repercussão? Não é repercussão estadual, é interestadual e internacional. Internacional. Aqui, ok? Vamos lá, última questão. A polícia ostensiva e a representação da ordem pública são atribuições das Forças Armadas, guardas municipais, polícias civis ou polícias militares. Polícias militares, certo, pessoal? Então, resposta certa, letra D. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui na nossa aulinha de hoje. Espero que você continue estudando, continue firme e não perde o tempo fazendo nada. Simbora estudar para você passar no concurso que você tanto deseja. Até logo!